Olá a todos, desejando sempre que todos possam estar bem, que todos possam estar fortalecidos pela energia da esperança, de dias melhores para todos nós. Hoje, mais uma vez, convidamos a todos a estar refletindo um pouquinho mais sobre um tema que é muito comum em nosso dia a dia, em nossas vidas. E esse tema, ele tanto pode nos influenciar como instrumentos do bem, como instrumentos do mal, como instrumentos positivos e como instrumentos negativos. Nessa breve conversa, nós vamos estar falando um pouco sobre a influência das palavras em nossas vidas. E para iniciarmos, você acredita na força das palavras? Nós acreditamos nas forças das palavras? As palavras têm poder para modificar nossas vidas? Será que uma palavra pode modificar a vida de alguém? E afinal, o que é a palavra? A palavra nada mais é do que a expressão seguinte do nosso pensamento. E é por conta dessa força da expressão, da palavra, que ela é capaz de atrair bons ou maus espíritos. Vamos dizer maus, ou que ainda não tem a condição do entendimento. Nós falamos espíritos, mas aqui devemos lembrar também que somos espíritos eternos. Então, poderíamos dizer sermos influenciados tanto por encarnados quanto por desencarnados. E isso vai depender do teor da nossa fala, do teor das nossas palavras. É isso que vai gerar, em nós uma sintonia. Essa sintonia que tanto pode ser positiva quanto negativa. Porque aquilo que externamos, aquilo que estamos falando, muitas vezes nos sintoniza com outros, com outras energias, com outras pessoas. Mas ao estudar um pouquinho, de estar vendo sobre o tema da palestra, eu estava pensando, se uma palavrinha atingir a uma pessoa, a uma só que seja, nós já ficamos felizes. E aí eu comecei a pensar, quem será esse alguém? Quem será essa pessoa que pode ser atingida por essa palavra? E aí, essa pessoa, em primeiro lugar, sou eu mesma. Porque se eu estou me sintonizando, se eu estou buscando, se eu estou estudando, eu já estou tendo um teor, um planejamento daquilo que eu desejo externar, que eu desejo passar. E aí nós aprendemos também com as nossas leituras e a própria doutrina, ela nos ensina que as palavras, elas não só interferem somente em nossas ações, mas também em todo o ambiente com os quais convivemos, seja em nossos lares, seja nos nossos locais de trabalho, no próprio centro espírita, enfim, onde nós estivermos, de uma forma ou de outra, nós acabamos sendo envolvidos por palavras e que nós muitas vezes nem percebemos. Muitas vezes as palavras elas vão nos atingindo inconscientemente, e a gente vai às vezes remando, aí conforme a maré. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos num ambiente onde as pessoas só reclamam. E mesmo que
você não esteja, mas de tanto você entrar naquele ambiente, parece que você fica impregnado daquela mesma sintonia de queixumes e reclamações. A gente pode pegar exemplos aí quando a gente convive com colegas que só reclamam do trabalho, reclamam da vida, ou reclamam de uma pessoa, reclamam do chefe. E de tanto reclamar, a gente passa a acreditar e a gente passa a agir também, muitas vezes, como aquela pessoa está falando. E aí cabe a nós sempre o bom senso, né? O bom senso. E como as nossas palestras são para nós fazermos essa reflexão, é importante a gente refletirmos, né? O que estamos pensando e o que iremos externar. E aí me lembra sempre, que todo mundo conhece aquela passagem quando o Chico fala, né? Da terapia da água, que antes de falarmos, beber a aguinha, né? Pararmos essa água em nossa boca, pensarmos e refletirmos. Porque uma palavra dita, foi dita. E aí, se nós olharmos um pouquinho em nossa trajetória, em nossas vidas, quanto que nós nos carregamos aí de diversas palavras. Palavras que nos motivaram, palavras que nos incentivaram, palavras que muitas vezes estavam lá, tristes, derrotados, e nos levantaram, nos fizeram ver algo melhor, algo além. E também quantos de nós que também não tivemos aí situações de palavras desagradáveis, tristes, que nos deixaram deprimidos, e que muitas vezes nós vamos fazer terapia por conta de situações, de palavras que nos foram dadas e que nós nos deixamos atingir, nos deixamos nos sucumbir por essas palavras. Então veja o quanto é importante a gente ter essa clareza, essa reflexão do que as palavras podem influenciar em nossas vidas. O quanto as palavras podem modificar uma vida. Tudo bem, temos as nossas escolhas, temos, mas a palavra de um pai, a palavra de uma mãe, uma palavra de um professor, o quanto mexe com a gente. E aí também vai depender do estado de cada pessoa. Às vezes a mesma palavra que é dita para um filho é dita para todos. Tem aqueles que seguem a vida, tudo numa boa, e tem aqueles que não, que aquilo absorve e não consegue se desvencilhar de certas palavras, né, que foram ditas. E aí é que cabe a nossa reflexão. E para embasar então essa nossa conversa, vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem de Mateus no capítulo 14, os versículos 10 e 11, que nos diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então vejamos o quanto é interessante a gente refletir sobre essas palavras, né? Porque nada do que vem de fora de nós, de você, pode nos atingir intimamente. Nós não temos esse controle total com relação à matéria. Se alguém, por exemplo, jogar uma pedra na gente, ela pode nos atingir. Mas um mau pensamento, uma palavra não muito boa, uma palavra que não entusiasma, ela tem uma intenção qualquer que seja, né? E ela só irá nos atingir se você permitir. Se nós permitirmos
que aquela palavra adentre em nosso íntimo, em nosso coração, em nossa mente, em nossos pensamentos, então isso sim vai nos atingir. Então nós temos a opção, veja que nós temos a opção de permitir sermos atingidos ou não por essa determinada palavra. Então há aí uma sintonia novamente, há uma afinidade entre o nosso padrão e o pensamento daquele que nos dirigiu a palavra. Então, se a nossa sintonia, o nosso pensamento sintoniza com aquilo que foi falado, isso será atingido em nós, isso ficará em nós. Mas a mesma coisa acontece também com os bons pensamentos. Os pensamentos positivos, eles só vão entrar em nós também se nós estivermos nesse padrão, nessa sintonia de estarmos abertos em nosso íntimo e nos deixar contaminar por essas palavras. E ainda, como a gente ouve sempre falar, né, nós temos apenas uma boca e 2 ouvidos. Isso a gente já ouviu em diversas palestras, em diversas situações. Então, por quê? Porque precisamos, de fato, refletir aquilo que vamos externar. Porque muitas vezes o que nós estamos externando, a responsabilidade é nossa. O outro pode nos atingir, falar, mas ele não nos conhece. Ele não sabe quem nós somos, o que pensamos. Então, aquilo que ele está externando é dele, não é nosso. Então, nós não precisamos pegar o que é do outro. O que aquela palavra, se aquela palavra não tem sentido para mim, por que eu tenho que acatá-la? Por que eu tenho que interiorizá-la? Né? Então são questões que a gente tem que pensar e refletir. Porque no Evangelho, nós temos diversas palavras. Né? E se nós começarmos a olhar um pouquinho, Jesus nos falou, né? Amai-vos ao próximo como a vós mesmos. Quando nós nos amamos de fato, né, acreditamos que essas palavras, aquilo que vem, vai ser mais difícil de nos atingir. Então, realmente é uma questão de padrão, de sintonia e de pensamentos. E aí nós temos diversas passagens, como consta no Evangelho, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e tantas outras palavras que nós temos e que nos leva a refletir. Não apenas refletir por refletir, mas refletir de uma forma que nós possamos externar e praticar. Esse é um grande desafio também, acredito, isso eu falo para mim, porque muitas vezes nós podemos ter um discurso bonito, mas a prática não condiz com nossas palavras. Então veja que a palavra, a prática, elas devem caminhar juntos. Então, meus irmãos, que nós possamos usar essa força das palavras para propagar sempre o bem, sempre o amor, sempre a caridade, sempre a esperança, né? Sempre o fortalecimento. E nesses dias tão atípicos que estamos vivendo, o quanto uma palavra tem feito diferença na vida de alguém. Não só agora, acredito que sempre. Nós, de um modo ou de outro, nós sentimos essa necessidade de ouvirmos palavras construtivas, de ouvirmos palavras que nos fortalecem. Então que nós possamos também passarmos pelo crivo da razão,
Que palavras estamos carregando? Que pensamentos temos? Que palavras estamos externando aos nossos irmãos? Que palavras externamos nas nossas redes sociais, quando muitas vezes passamos mensagem que nem olhamos, que nem verificamos o teor das palavras. Então, que nós possamos refletir um pouco mais no nosso dia a dia sobre o uso de fato das palavras e verificar lá no nosso íntimo, lá no nosso potinho da memória, do coração, quais são as palavras que estão fazendo parte de nossas vidas. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar contribuindo de uma forma muito simples com o canal, o canal da nossa casa Anjo Ismael. E desejo a todos um grande abraço e muitas palavras de luz, muitas palavras de fortalecimento e de alegria a todos nós. Muito obrigada e um abraço a todos.